Olá pessoal, como vocês estão? Vamos dar início à nossa quarta semana, do plano de estudo tutorado do PET volume 2. E nessa semana a gente vai falar um pouquinho sobre a generalidade e a expressividade variável. Nossa, professora, que nome mais estranho do mundo. Na genética, a gente trouxe vários conceitos ao longo da semana e a gente vai finalizar falando um pouquinho sobre a generalidade. O que é a generalidade? É o estudo dos gêmeos, em genética, que a gente vai tentar levantar algumas coisas, como que está acontecendo no âmbito dos nossos genótipos, essa determinação dos gêmeos. Então, o que acontece? A gente tem dois tipos de gêmeos, a gente tem os univitelinos e os bivitelinos. Então, os gêmeos univitelinos é o resultado, de um mesmo zigoto. Então, sendo que são determinados por monozigóticos. Então, que é uma formação durante a fase embrionária de brástula, que se parte em duas. Então, que vai gerar dois embriões geneticamente idênticos. Como vocês podem ver na imagem aí, os dois menininhos, Eles são idênticos. Então, eles são gêmeos univitelinos, que a gente chama de monozigóticos. Então, o que acontece, Então, vai gerar dois embriões geneticamente idênticos que vão compartilhar a mesma placenta. Como vocês podem olhar na imagem, tem aí, na segunda figurinha tem a mesma placenta. As duas últimas imagens aqui do útero vai mostrar, os gêmeos, eles estão compartilhando a mesma placenta, às vezes compartilham a mesma bolsa amniótica ou às vezes não compartilham, mas eles vão ser idênticos, tá? Compartilhando a mesma placenta, sendo formado, dessa fase embrionária que foi dividida da brástula, o mesmo, digamos assim, o mesmo embrião, que foi dividido em dois. Então, e sempre, quando eu tenho gêmeos univitelinos, eles vão ser o quê? Do mesmo sexo, tá? E ter a mesma carga genética. Agora, quando eu falo de gêmeos dizigóticos, ou bivitelinos, é o resultado de dois zigotos diferentes. Então, cada um é formado, com sua própria placenta. Como na primeira imagem lá, tem duas placentas, duas bolsas amnióticas. Então, eu tenho gêmeos dizigóticos. Então, que cada um embrião ele vai desenvolver, mas vai tornar indivíduos geneticamente diferentes um do outro. Como aí na primeira imagem, eu tenho um menininho e uma menininha. Eles são gêmeos, só que eles são gêmeos o quê? Dizigóticos. São diferentes um do outro. Então, eles não compartilharam a mesma placenta e não têm a mesma carga genética. Nesse caso, gente, você pode ter, quando a mulher está grávida, vamos pensar assim, de gêmeos dizigóticos, ou ela pode ter um menino e um menino, um menino e uma menina, menino e menina, menino e menina, só que não tendo a mesma carga genética e muitas vezes nem vão ser muito parecidos, Mas no caso dos univitelinos, eles vão ser idênticos e sempre do mesmo sexo. Aí, uma outra palavra que a gente trouxe, e vamos analisar um pouquinho o que é essa expressividade variável. Para explicar a expressividade variável, eu trouxe como exemplo a polidactilia. Vocês podem ver na imagem aí, tá vendo a criança com vários dedos do pé. A segunda imagem com mais dedos na mão, vários dedos no pé. Isso a gente chama de polidactilia. A polidactilia, gente, ela é expressada, por um alelo autossômico dominante, então ela pode atingir tanto homem como mulher e por um gene dominante. Então, o que acontece? Para a gente ter o número normal de dedos, que são 5 dedos em cada mão, em cada pé, a gente tem que ter um alelo recessivo. Se você acaba tendo expressar um gene dominante, você vai desenvolver a polidactilia, que é dedos a mais, ou na mão ou nos pés, que vai ser esse dedo extra. Então, essa expressividade, que é variável, é porque vai ter números
de dedos extras que vai variar muito. Então, você pode ter um dedo só, como você pode ter 3 dedos. Por isso, o nome expressividade variável, tá? E pode dar em qualquer coisa. Ou no dedo das mãos, no dedo do pé, não vai atingir todo, tá? Pode ser que a pessoa tenha só um pé que tenha 6 dedos. Ou na mão, ou às vezes em todos os membros ter, né? Nas 2 mãos e nos 2 pés, como tá mostrando na imagem. Então, é por isso que a gente chama de expressividade variável, porque vai variar essa característica que vai ser expressa, né? Aí, na questão número 1, que o Pet trouxe pra gente, fala assim: os machos de abelha originam-se de óvulos não fecundados e são haploides. As fêmeas resultam da fusão entre óvulos e espermatozoides e são diploides. Em uma linhagem desses insetos, a cor clara dos olhos é condicionada pelo alelo recessivo azinho e um determinado gene, enquanto a cor escura é condicionada pelo alelo dominante azão. Uma abelha rainha com olhos escuros, heterozigota, azão-azinho, foi inseminada artificialmente com espermatozoides de macho de olhos escuros. Espera-se que a flora dessa rainha tenha a seguinte composição. Então, a gente sabe que ela, né, a rainha, ela tinha olhos escuros, certo? E era heterozigota, então ela era azão-azinho. Cruzou ela com um macho também de olhos escuros. Então, a gente sabe que ele tem o gene, né, o alelo azão. Se eu faço um cruzamento, vamos supor que ele seja azão-azinho também de heterozigotos, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma porcentagem variável. Mas se eu cruzar, por exemplo, heterozigoto, azão-azinho da fêmea e azão-azão do macho, vamos supor que ele não tenha o gene recessivo para cor clara, ele é só escuro. Eu vou ter 100% do quê? De fêmeas com os olhos escuros. Se eu tenho 100% de olhos escuros, provavelmente se eu fizer uma nova fecundação ali, eu vou ter os machos com 50% de olho escuro e 50% de olhos claros, porque eu sei que a fêmea é heterozigota, então ela tem o gene recessivo por claro. Então, pode ser que ela tenha filhos de olhos claros também. Então, na alternativa, o que mais se encaixa ali, né, se eu fazer o cruzamento bonitinho, é a D, que eu vou ter 100%, né, de fêmeas com olhos escuros, tenho 50% de machos de olhos escuros e 50% de machos de olhos claros. Então, alternativa D. Questão 2. Os gêmeos podem ser do mesmo sexo ou não. Um grupo de gêmeos, no entanto, obrigatoriamente apresenta o mesmo sexo, é o caso dos... Então, quando eu tenho o mesmo sexo, é de dizigóticos? Não, porque dizigóticos são diferentes. B. Bivitelinos também são gêmeos diferentes, certo? Gêmeos monozigóticos? Sim. Lembra que eu falei lá no começo? Então, os xizigóticos são diferentes. Então, pode vir um menino com uma menina, ou um menino com menino, só que vão ter a carga genética diferentes. Não vão ser muito parecidos. Só que os gêmeos monozigóticos, eles vão ser idênticos, tá? Tanto na questão da fisionomia, da carga genética, até como pode ver na imagem, eles são muito parecidos. Então, nessa alternativa, o certo, né, que é gêmeos do mesmo sexo são gêmeos monozigóticos, alternativa C, tá? A D, sianeses, não tem nada a ver. A E, gêmeos fraternos, também não, tá? Então, a alternativa correta é a C. Na questão 3, analise as afirmações a respeito dos diferentes tipos de gêmeos e marque a alternativa incorreta. Então, vamos lá.
Os gêmeos bivitelinos são formados em virtude da fecundação de 2 óvulos ovócitos que foram liberados na mesma ovulação? Verdadeiro. B. Os gêmeos dizigóticos também são chamados de fraterno? Pode também ser chamado de fraternos, tá, gente? Que eles trazem várias denominações para um próprio nome. Você sabe que nem dizigóticos, eu posso chamar gêmeos bivitelinos ou posso chamar de gêmeos fraternos, tá? Então, são várias nomenclaturas diferentes para determinar uma coisa só. A C. Os gêmeos monozigóticos são formados a partir do mesmo zigoto? Verdadeiro. A D. Os gêmeos monozigóticos, apesar de possuírem o mesmo patrimônio genético, não apresentam as mesmas impressões digitais. Isso também é verdadeiro. Eles são muito parecidos, mas eles não têm o mesmo digital. Olha que incrível. Isso aí, cada um tem a sua própria. Vamos dizer assim, é o que nos torna único, né? E aí, os gêmeos monozigóticos ocorrem muito frequentemente em tratamentos de fertilização in vitro por mais de um embrião, pois desenvolve no útero feminino. Isso é incorreto, tá, gente? O fato, né, de ter vários embriões serem colocados no útero da mulher não vai significar que ela vai ocorrer um desenvolvimento de gêmeos monozigóticos, tá? Então vai ser muito variável essa questão, então ela é incorreta. Aí que está incorreta. A questão 4. A partir deste ano, o teste do pezinho terá a cobertura completa por parte dos planos de saúde. Este teste é realizado com o objetivo de prevenir doença genética como a fenilcetonúria, um distúrbio com uma herança autossômica recessiva. Em relação ao gene causador da fenilcetonúria, é correto afirmar que... Então, o que acontece? Ele vai se manifestar em homozigose? B. Está localizado no cromossomo X? Não, porque se a gente está falando que ele é uma herança autossômica recessiva, autossômico é o quê? Pode atingir tanto homens quanto mulher, então ele não está relacionado ao X. A C, ele é um gênio holôntrico? Não. D, apresenta penetrância incompleta? Também não. E é mais frequente no sexo masculino? Também está errado, tá? Então, se a gente sabe, o enunciado mesmo trouxe, né, que ocorre, a doença vai necessitar de genes que devem estar em homozigose e recessiva, né? Ele é ali, ó. Ele é recessivo, então quer dizer que ele vai se manifestar só em quê? Em homozigose, tá? Então a alternativa correta ali no caso é o quê? A letra A. Até porque trouxe todas os conceitos ali no enunciado que ele é uma doença autossômica, né? Então, muitas ali das alternativas não vão encaixar por causa de atingir tanto homem quanto mulher. Então, ele vai estar em homozigose, tá certo? Então, a gente vai ficar por aqui. Não deixe de se cuidar, se inscreva no canal para você estar acompanhando todas as atividades que estão sendo postadas. E até a próxima, pessoal!